Consideremos essa inequação. Inicialmente, para que a inequação faça sentido, ambas essas raízes têm que estar definidas. Então, considerando a primeira delas, nós vemos que 3x2 mais 5x mais 7 tem que ser maior ou igual que zero. Vamos então fazer a análise do sinal de 3x2 mais 5x mais 7 para depois verificar em que faixa essa quantidade vai ser maior ou igual que zero. Então, inicialmente, vamos achar, se existir, as raízes de 3x2 mais 5x mais 7. Então, usando Bhaskara, a gente nota menos 5, mais ou menos, D2, 25, menos 4AC. Então, ficaria 12 vezes 7, menos 84, sobre 2A. Aqui a gente já percebe que não vai ter raiz real, né? Então, a gente teria aqui 25 menos 84, daria 59, negativo, ou seja, não existe x real. Então, agora, se não existe x real, o padrão de sinal de 3x2 mais 5x mais 7, a gente sabe, aqui o coeficiente x2 é 3, que é positivo, essa quantidade é sempre positiva. Então, a condição que a gente está analisando de que 3x2 mais 5x mais 7 seja maior ou igual que zero, isso aqui é verificada qualquer x real. Então, x real satisfaz essa condição, ou seja, não há efetivamente nenhuma restrição imposta pela condição de que 3x2 mais 5x mais 7 seja maior ou igual que zero. Agora, a segunda raiz também, para estar bem definida, nos obriga a impor, nesse caso, 3x2 mais 5x mais 2 maior ou igual que zero. Aqui, novamente, vamos analisar o sinal dessa quantidade para depois descobrir a faixa onde ela é maior ou igual que zero. Então, analogamente ao que fizemos ali no caso anterior, vamos primeiro achar as raízes, caso existam, né? Aqui, então, usando Bhaskara, x menos 5, mais ou menos, D2, 25, menos 4AC. Então, 12 vezes 2 vai ficar menos 24, que é menos 4AC, sobre 2A, 6. Então, menos 5, que vai ficar raiz de 1, mais ou menos 1, sobre 6. Então, dá menos 5 mais 1, menos 4 dividido por 6, menos 2 terços. Menos 5 menos 1, menos 6 dividido por 6, menos 1. Então, nesse caso, o que nós vemos, o sinal dessa quantidade aqui, a gente tem menos 2 terços, menos 1 está aqui, menos 2 terços aproximadamente menos 0,6. Então você tem 0 aqui, 0. O coeficiente do x2 de novo aqui é 3, é positivo, o padrão de sinal então tem esse aspecto. Então, se a gente quer a condição de que 3x2 mais 5x mais 2 seja maior ou igual que zero, a gente basta considerar x nessa faixa de menos infinito até menos 1, fechado, porque pode ser zero. União, fechado em menos 2 terços. Até infinito.
Aqui, lembrando, é aberto, né? Menos infinito. Então, aqui a gente tem o seguinte. Para que a inequação faça sentido, ambas as raízes têm que estar definidas. A primeira delas vai estar definida para todo x real. A segunda, para estar definida, x tem que estar nessa faixa aqui. Então, basicamente, a condição sobre o x é x real e x nessa faixa. Então, a interseção dos dois acaba dando essa faixa que está aqui. X de menos infinito a menos 1, união menos 2/3 a mais infinito. Então, vamos considerar essa primeira condição aqui. A condição, vamos dizer, estrela. X tem que estar entre menos infinito menos 1, união menos 2/3 mais infinito. Vou chamar isso aqui de asterisco. Isso aqui é a condição para que faça sentido a equação. Agora, essencialmente, a gente vai resolver a inequação. Aqui, a gente tem uma quantidade aqui subtraída maior que 1. Como envolve raiz, é mais conveniente a gente considerar isso na forma equivalente que é essa aqui. Por quê? Porque a gente vai ter que elevar ao quadrado ambos os termos, né? E nessa forma aqui, ao elevar ao quadrado, se a gente elevasse nessa forma original, a gente teria um termo cruzado envolvendo essa raiz e essa. Aí isso acaba dando uma coisa do segundo grau no final. Nessa forma a equivalente aqui, a gente não combina essa raiz com essa, como seria o caso de a gente deixar nessa forma. Fica um pouco mais simples os cálculos. Então, a inequação que a gente quer resolver tem essa forma equivalente que eu obtenho colocando essa raiz que está aqui junto do 1. Como ela vai para o outro lado da inequação, a gente já viu que você tem essa forma aqui. Era menos raiz, vai como mais a raiz. Agora, isso aqui é uma raiz, é uma quantidade positiva. 1 aqui também somado com a quantidade positiva. Então você tem aqui, ambos os termos são positivos. Então a gente pode, sem problemas, elevar os dois lados ao quadrado, obtendo então uma forma equivalente da inequação, que é 3x2 mais 5x mais 7 maior. Agora, elevando isso ao quadrado, a gente tem 1, depois tem 2 vezes 1 vezes esse termo, que dá 2, a raiz aqui. Mais esse termo ao quadrado, que aí a gente já não tem mais a raiz. Então tem um 3x2 mais 5x mais 2. Então, continuando aqui a solução dessa inequação, a gente pode fazer algumas simplificações. Então a gente tem aqui o 3x2, com esse 3x2 a gente já pode aqui cancelar. Esse 5x aqui também nos dois lados, aqui a gente pode cancelar. Então, o que eu posso fazer? Tem um 7 aqui, tem o 1 e o 2. Então esse 1 e 2 dá 3. Só que combinando esse 1 mais 2 aqui, que é 3, com esse 7 no lado esquerdo, eu posso já fazer 7 menos 3. Então isso aqui tem uma forma equivalente, que é 4, né? 7 com esse 1 e 2, eu obtenho 4 maior do que 2, essa raiz aqui. Aqui, 4 e 2, eu posso dividir os dois lados por 2, que é positivo, mantenho o sinal da inequação. Eu estou com isso aqui.
agora a gente tem 2 positivo, essa raiz positiva, positivo e positivo, um maior do que o outro, também eu posso elevar ao quadrado mantendo o sinal da inequação. Então, 2 ao quadrado, 4. Elevando ao quadrado aqui, eu já não tenho mais a raiz. E posso combinar esse 4 aqui, eu obtenho uma forma equivalente, que é 3x2 mais 5x, então fica menos 4 mais 2. Menos 2. Então, eu tenho que analisar o sinal de 3x2 mais 5x menos 2 e buscar quando isso é menor do que zero. Isso, então, é a solução da inequação. Lembrando que depois a gente ainda tem que considerar essa condição asterisco, que é a condição para que as raízes estejam definidas. Então, vamos analisar o sinal de 3x2 mais 5x menos 2. Novamente, vamos aqui achar as raízes. Então, usando Bhaskara, x menos b, mais ou menos, b2, 25, menos 4 AC. Então, fica menos 4 vezes 3 vezes menos 2. Então, vai dar um sinal positivo. 12 vezes 2, 24, dividido por 2A, que vai dar 6. Então, aqui a gente tem 25 mais 24 é 49, raiz de 49 é 7. Então, fica menos 5, mais ou menos 7 sobre 6. Então, continuando aqui em cima, x menos 5, mais ou menos 7 sobre 6. Então, menos 5 menos 7, menos 12, dividido por 6, menos 2. Menos 5 mais 7, 2 por 6, simplificando 1/3. Então, a gente achou as raízes. Menos 2, 1/3. Então, a gente está analisando o sinal dessa quantidade aqui, né? 3x2 mais 5x menos 2. Então, a gente achou as raízes. Essa quantidade é 0 no menos 2 e no 1/3. O coeficiente do x2 é um número positivo, o 3. Então, o sinal aqui é positivo. Negativo entre as raízes, positivo. Ora, a gente está analisando a condição de 3x2 mais 5x menos 2 ser negativo, menor do que zero. Então, isso aqui basicamente é nessa faixa aqui. Não inclui o menos 2 porque é só negativo. Também não inclui 1/3. Então, x tem que pertencer ao intervalo aberto em menos 2, aberto em 1/3. Vou chamar isso aqui de 2 asterisco. Então, o que nós obtivemos agora? A condição asterisco é para que as raízes estejam definidas. E aí a inequação faça sentido. 2 estrela é essencialmente a solução da inequação. Então, a solução que a gente busca é um x que satisfaz estrela e 2 estrela. Então, a gente vai fazer uma interseção dessa faixa com essa aqui, ou seja, desses dois intervalos. Então, representando aqui graficamente, o primeiro, a gente tem menos 1, menos 2/3. E a gente está pegando aberto. Não, aqui menos infinito é menos 1, então está pegando essa faixa aqui. Inclui o menos 1. E depois, menos 2/3 mais infinito. Isso é o estrela. Agora, a gente considera a faixa correspondente a esse intervalo dado aqui por 2 estrelas. Então, você tem o menos 2 aqui. E 1/3. 1/3 estaria aqui. Mas x está entre menos 2 aberto aqui e 1/3. Então, a interseção de ambos aqui, porque é um E, é a consideração simultânea de estrela e 2 estrelas. Então, a gente tem uma faixa comum entre menos 2 aberto e menos 1. E depois vai ter uma outra faixa em comum dos dois intervalos que vai de menos 2/3
aqui fechado a 1/3 aberto. Então, a solução desse problema é essa faixa aqui, que é a interseção dos dois. Então, é solução menos 2 aberto, menos 1 fechado, união, menos 2/3, fechado, 1/3 aberto.